Você já parou para pensar de onde veio o Sol, a Terra, a Lua? Tudo começou de um lugar bem inesperado, uma nuvem imensa de gás e poeira perdida no espaço. Vamos começar nossa viagem por aí. Essa nuvem não era comum, era o que a gente chama de nebulosa. Uma espécie de berçário de estrelas. Por milhões de anos, ela ficou flutuando, calma, até que algo deu início ao caos. Pode ter sido uma explosão de supernova próxima que bagunçou a tranquilidade. Esse empurrão fez a gravidade agir. A nebulosa começou a se contrair, puxando tudo para o centro. A gravidade, essa força invisível que mantém os pés no chão, foi a responsável por transformar aquela nuvem num redemoinho gigante de poeira. E esse redemoinho era só o começo. À medida que a nebulosa girava e se contraía, o centro esquentava. E não era pouco. Estamos falando de temperaturas de milhões de graus. Era o nascimento de uma estrela, lá no meio desse turbilhão. O calor e a pressão ficaram tão intenso que os átomos de hidrogênio começaram a se fundir. Essa reação criou uma luz poderosa. Nosso Sol tinha nascido. Enquanto isso, ao redor do Sol recém-nascido, a poeira e o gás começaram a girar também. Eles formaram um disco achatado, como um anel em volta do Sol. Aí começa o capítulo dos planetas. Esse disco giratório é chamado de disco protoplanetário. Pense nele como um grande carrossel de poeira cósmica, cheio de possibilidades. Dali iam surgir mundos inteiros. Pequenos grãos de poeira começaram a se atrair, grudando uns nos outros. Primeiro eram só pedrinhas, depois blocos, até que surgiram corpos maiores, os planetesimais. Esses planetesimais colidiam com o tempo todo. Alguns se despedaçavam, outros se fundiam e cresciam. Era uma dança caótica de destruição e criação. Os maiores planetesimais começaram a dominar regiões inteiras do disco. Com isso, eles puxavam mais material e ficavam ainda maiores. Estavam nascendo os primeiros planetas. Perto do Sol, só os materiais mais resistentes ao calor conseguiam sobreviver. Por isso, os planetas que surgiram ali, como Mercúrio e a Terra, são rochosos, mais longe do Sol, onde era mais frio, o gelo e os gases podiam se acumular. Foi assim que surgiram os planetas gigantes como Júpiter e Saturno. Enquanto os planetas se formavam, o Sol também ficava mais estável. Ele começou a emitir um vento solar forte, que varria o resto do gás e da poeira do disco. Esse vento solar limpou o sistema solar jovem. Os detritos que sobraram viraram asteroides, cometas e luas. O grande caos estava se organizando. Com o tempo, os planetas se acomodaram em órbitas estáveis. O sistema solar estava praticamente do jeito que nós conhecemos hoje. Mas nem tudo ficou perfeito. Ainda houve muitos impactos. A Terra, por exemplo, foi atingida por um corpo gigante, o que provavelmente formou a Lua. Essas colisões moldaram os planetas. As cicatrizes estão lá até hoje, em luas, em mar, nos asteroides. O espaço é um lugar marcado por choques antigos. A Lua, nossa companheira de todas as noites, é um lembrete daquele período violento, mas também foi essencial para a estabilidade da Terra. Com o sistema solar se acalmando, as condições para a vida começaram a surgir. Na Terra, a água se acumulou, a temperatura era ideal. E os ingredientes estavam todos lá. O planeta começou a esfriar, formando crostas sólidas. Vulcões ainda eram comuns, liberando gases que criariam a atmosfera primitiva. Essa atmosfera inicial não era nada amigável, cheia de dióxido de carbono, metano e vapor d'água, mas era o começo do que viria a ser a nossa casa. Enquanto isso, os oceanos iam se formando. A água veio de cometas, do interior da Terra ou talvez dos dois. Mas o importante é, os mares estavam aí. E é nesses mares que a vida parece ter surgido. Simples, microscópica, mas resistente. Pequenos organismos começaram a mudar o planeta. Esses primeiros seres vivos, as cianobactérias, começaram a produzir oxigênio. Aos poucos, o ar foi se tornando respirável. Demorou milhões de anos. A Terra foi mudando. Continentes se moviam, oceanos se moldavam, e a vida se diversificava. Mas tudo começou com aquela nebulosa distante. Enquanto a Terra se desenvolvia, outros planetas também tinham suas histórias. Marte, por exemplo,
Teve rios e talvez até oceanos. Júpiter, o maior planeta do sistema, tem uma força gravitacional tão grande que ajudou a proteger os planetas internos de asteroides. Saturno, com seus anéis impressionantes, provavelmente teve luas destruídas por colisões. Seus anéis são o resultado disso. Urano e Netuno são gelados, distantes e misteriosos. Ainda sabemos pouco sobre eles, mas suas órbitas ajudam a manter o equilíbrio do sistema. Agora pensa comigo, tudo isso aconteceu há mais de 4 bilhões de anos. Mas a história do sistema solar não parou por aí. Ele continua mudando. A Terra, por exemplo, vive passando por eras glaciais, mudanças climáticas naturais e impactos que deixam suas marcas na crosta. Os cometas, aqueles viajantes gelados do espaço, ainda visitam o Sol de tempos em tempos. Eles são como cápsulas do tempo, carregando material primitivo. Muitos dos meteoros que vemos cruzando o céu são fragmentos desses detritos antigos. Alguns deles chegam a tocar o solo, como pequenas lembranças do passado. Asteroides, como o famoso Sirius ou Vesta, são como planetas que não deram certo. Eles estão lá no cinturão, entre Marte e Júpiter, contando sua própria versão da história. Aliás, foi um asteroide que, acredita-se, causou a extinção dos dinossauros. O impacto foi tão violento que mudou completamente o rumo da vida na Terra. E a Lua? Ela continua influenciando nossas marés, nosso tempo e até nossos ritmos biológicos. Uma peça fundamental nesse quebra-cabeça. O Sol, nosso astrure, também tem seus ciclos. A cada 11 anos, ele passa por picos de atividade, liberando erupções solares e tempestades magnéticas. Essas tempestades solares podem afetar satélites, redes elétricas e até a comunicação na Terra. Um lembrete de que o cosmos ainda interfere no nosso dia a dia. Mesmo com toda a tecnologia, ainda estamos só começando a entender nosso lugar nesse sistema incrível. E cada descoberta nos conecta um pouco mais às nossas origens. E aí, gostou da nossa viagem pelo tempo e espaço? Desde aquela nuvem gigante lá no começo, até o nosso cantinho no sistema solar, a história é de tirar o fôlego, né? O universo continua aí, em constante mudança. E a gente só está começando a entender essa maravilha toda. Obrigado por embarcar nessa jornada comigo. Até a próxima, e fique de olho nas estrelas, elas têm muito mais para contar.